Você já foi vista em seu pior momento? Você já chorou tanto que pensou que ninguém nunca repararia em você? Ou pior, que todos iam ver, mas ninguém faria nada? Essa é a história de uma jovem que foi ignorada por todos, menos por um homem que tinha tudo, e escolheu largar o mundo por ela, porque às vezes o coração mais solitário é o que mais enxerga a dor alheia. Comente. Você já desejou ser consolada quando mais precisava? Curta se você acredita que um olhar pode mudar tudo. Inscreva-se. Aqui você encontra histórias que tocam fundo. Compartilhe com quem precisa lembrar que a dor não é invisível. A chuva tamborilava contra os vitrais da mansão Del Monte quando Helena sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. A voz rouca do médico ainda ecoando em seus ouvidos como uma sentença de morte. Precisa ser hoje, senhorita. Não podemos mais esperar pelo pagamento. O aparelho escorregou de seus dedos úmidos, caindo no chão de mármore com um estalo seco que reverberou pelo corredor vazio como um tiro. 24 anos de vida. E pela primeira vez se sentia completamente perdida. O eco de seus passos apressados reverberava pelo corredor imenso da mansão, cada som amplificado pela arquitetura imponente que a fazia sentir ainda menor, mais insignificante. O cheiro penetrante de lavanda dos produtos de limpeza grudava em suas roupas como uma marca, uma lembrança constante de sua posição naquele mundo de luxo, onde ela era apenas uma sombra que passava despercebida. Helena parou no meio da escadaria principal, aquela obra de arte em mármore italiano que havia polido centenas de vezes com suas próprias mãos. Conhecia cada veio daquela pedra, cada imperfeição quase invisível, cada reflexo que a luz do lustre de cristal criava sobre a superfície lisa. Suas pernas falharam de repente, como se os músculos tivessem simplesmente esquecido como sustentá-la. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Não conseguia mais manter a máscara de tranquilidade profissional que usava todos os dias como um escudo. O peso da responsabilidade, do desespero absoluto, da solidão esmagadora, a fez desabar ali mesmo, nos degraus gelados. Seus joelhos tocaram o mármore com um som surdo e ela se sentou completamente, sem se importar com o uniforme azul claro que certamente ficaria marcado. Nada mais importava agora. As lágrimas vieram como uma torrente represada por meses de fingimento. Lágrimas quentes de medo visceral, de raiva impotente, de uma desesperança que a consumia por dentro como ácido. Sua mãe, a única pessoa que realmente a amava neste mundo, estava morrendo num leito frio de hospital, e ela, Helena, que sempre se orgulhara de sua independência feroz, não tinha como salvá-la. O salário de auxiliar de limpeza mal cobria as despesas básicas do apartamento minúsculo que dividiam, o transporte, a comida simples. E agora, com os custos do tratamento experimental que poderia dar à sua mãe mais alguns meses de vida, era como tentar encher o oceano com um dedal. A matemática era cruel e implacável. Ela nunca conseguiria reunir aquela quantia. Helena enterrou o rosto nas mãos calejadas, seus soluços abafados pelo tecido áspero do uniforme que cheirava a desinfetante. O perfume suave das rosas brancas do jardim entrava pelas janelas altas, trazido pela brisa úmida da chuva, contrastando cruelmente com o gosto amargo e salgado de suas lágrimas que escorriam sem controle. Ela sempre fora a forte da família. Sempre encontrara uma saída, sempre conseguira se virar sozinha desde os 16 anos, quando teve que assumir as responsabilidades de casa após a morte do pai. Trabalhara em 3 empregos simultaneamente para pagar a faculdade de enfermagem que nunca conseguiu terminar. Sacrificara sonhos e relacionamentos para cuidar da mãe que adoecera progressivamente.
Mas ali, naquele momento de clareza dolorosa, sentia-se como uma criança perdida numa floresta escura, sem bússola, sem esperança de encontrar o caminho de volta para casa. As paredes altíssimas da mansão pareciam se fechar sobre ela. O lustre de cristal suspenso muito acima parecia uma estrela inalcançável, zombando de sua pequenez. O som distintivo de passos masculinos descendo a escada a fez congelar instantaneamente. Sapatos de couro italiano contra mármore, um ritmo pausado e confiante que ela reconhecia. Rápido, enxugou o rosto com as costas das mãos, tentando desesperadamente se recompor, mas sabia que era tarde demais. O estrago estava feito. Alguém a havia flagrado em seu momento mais vulnerável, mais patético. Preparou-se mentalmente para ouvir uma reprimenda áspera, talvez até ser demitida por estar fazendo drama no horário de trabalho, por trazer problemas pessoais para o ambiente profissional. Já imaginava as palavras frias, a irritação mal disfarçada, a ordem para recolher suas coisas e se retirar imediatamente. Mas os passos pararam abruptamente. Helena ousou levantar os olhos inchados e se deparou com Alexandre Del Monte, parado a apenas 3 degraus acima dela. Sua figura imponente, recortada contra a luz dourada que descia do andar superior. 43 anos de masculinidade refinada, cabelos escuros ondulados com fios prateados, estrategicamente distribuídos nas têmporas. Olhos de um azul profundo e penetrante que pareciam capazes de enxergar através da alma humana. Ele vestia um terno de alfaiataria impecável, provavelmente custando mais do que ela ganhava em 6 meses. Gravata de seda italiana perfeitamente alinhada, abotoaduras de ouro discretas que captavam a luz. Mas havia algo em sua expressão que ela nunca havia visto antes nos 2 anos que trabalhava ali, limpando sua casa, sem nunca trocar mais que cumprimentos educados. Não era pena condescendente. Não era irritação mal disfarçada. Não era o olhar vazio e distante que os ricos costumavam dirigir aos empregados, como se fossem móveis que ocasionalmente falavam. Era algo muito mais perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Era compreensão genuína, uma empatia profunda que a fez sentir um arrepio percorrer toda a espinha. Por um longo momento que pareceu uma eternidade, nenhum dos dois se moveu. O silêncio entre eles era denso, carregado de uma intimidade inesperada e totalmente inadequada para suas posições sociais. Helena podia ouvir sua própria respiração entrecortada, o tic-tac hipnótico do relógio antigo no hall de entrada, o som ritmado da chuva batendo contra as janelas, o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Alexandre a observava com uma intensidade que deveria tê-la feito sentir desconfortável, exposta, vulnerável, mas, estranhamente, ela não se sentia julgada. Havia algo naquele olhar azul que a envolvia como um cobertor quente numa noite fria. Algo que dizia silenciosamente que ali, naquele momento, ela estava segura. Então, para sua completa surpresa e choque, ele desceu os 3 degraus restantes com movimentos deliberados e se sentou ao lado dela no mármore gelado, sem se importar nem um pouco com o terno caríssimo que certamente ficaria amarrotado. O tecido de sua calça roçou contra o uniforme simples dela, e Helena pôde sentir o calor que emanava de seu corpo, o cheiro inconfundível de seu perfume masculino. Era uma fragrância complexa e sofisticada, notas amadeiradas misturadas com algo cítrico e uma base almiscarada que falava de poder, de confiança, de um mundo completamente diferente do dela. Mas ali, sentado no chão ao lado de uma empregada que chorava, Alexandre Del Monte parecia estranhamente humano, acessível, real. Helena tentou instintivamente se encolher, fazer-se menor, talvez até desaparecer completamente. Não era assim que as coisas funcionavam no mundo real. Patrões milionários não se sentavam no chão ao lado de empregadas devastadas.
Homens poderosos não perdiam tempo precioso com as lágrimas de pessoas insignificantes que mal conheciam. Mas Alexandre Del Monte aparentemente tinha suas próprias regras. Ele tirou um lenço do bolso interno do paletó com um movimento fluido e elegante. Um quadrado de tecido branco imaculado que parecia ter sido bordado à mão com iniciais douradas discretas. O gesto foi executado sem pressa, sem a urgência artificial de quem quer resolver rapidamente um problema incômodo e seguir em frente. Alexandre ofereceu o lenço a Helena com uma delicadeza que ela jamais havia experimentado, como se estivesse entregando algo precioso e frágil. Helena hesitou, seus olhos inchados, alternando entre o lenço e o rosto dele. Não estava acostumada a receber gestos de gentileza, muito menos de alguém de sua posição social. Seus dedos tremeram quando finalmente aceitou o tecido macio. E por um instante fugaz, a pele dela roçou a dele. A sensação foi elétrica, pele quente, levemente áspera, real e humana, de uma forma que a pegou completamente desprevenida. O lenço cheirava exatamente como ele. Aquela fragrância masculina complexa que agora a envolvia completamente. Helena o pressionou contra os olhos, absorvendo não apenas as lágrimas, mas também aspirando inconscientemente aquele aroma que falava de um mundo de luxo e sofisticação que ela só conhecia como observadora distante. Às vezes, disse Alexandre finalmente, sua voz grave reverberando suavemente no espaço amplo da escadaria, cada palavra pronunciada com cuidado deliberado. O silêncio é o melhor abrigo que podemos oferecer a alguém. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis fixos no perfil dela, estudando cada detalhe como se estivesse memorizando um quadro raro. Mas você não precisa sofrer sozinha. As palavras atingiram Helena como ondas sucessivas de choque emocional. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia falado com ela daquela forma, sem condescendência disfarçada de bondade, sem a pressa nervosa de quem não sabe lidar com emoções alheias, sem aquele tom falsamente animador que as pessoas usam quando querem que você pare de chorar para que elas se sintam mais confortáveis. Havia uma sinceridade crua em sua voz que a fez sentir como se ele estivesse compartilhando algo profundamente pessoal, uma verdade que vinha de experiência própria com a dor. Helena se encolheu ainda mais, a vergonha queimando suas bochechas como fogo líquido. Como ousara se quebrar assim na frente dele? Como permitira que sua máscara de profissionalismo desabasse tão completamente? Desculpe, murmurou, sua voz saindo rouca e irregular depois de tanto chorar. As palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para carregar o peso da humilhação que sentia. Não queria ser vista assim. Não queria incomodar. Alexandre virou-se ligeiramente para ela, o movimento fazendo o tecido de sua roupa sussurrar contra o mármore. Helena pôde ver algo profundo e inexplorado em seus olhos, uma sombra de dor antiga que espelhava sua própria angústia de forma perturbadora. Era como se, por um momento, as barreiras sociais tivessem se dissolvido completamente, deixando apenas duas almas humanas reconhecendo o sofrimento uma da outra. Ainda bem que foi, respondeu ele, e havia uma intensidade em sua voz que fez Helena sentir um arrepio percorrer toda a espinha. Porque eu nunca vi alguém com tanta dor nos olhos, e isso me fez lembrar que ainda sou capaz de enxergar além das aparências. A declaração pairou entre eles como uma confissão inesperada, carregada de significados que Helena não conseguia completamente decifrar. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que não combinava com a imagem do empresário frio e calculista que ela imaginara que ele fosse. Alexandre Del Monte, o homem que comandava um império empresarial, que tomava decisões que afetavam centenas de vidas, estava sentado no chão ao seu lado, falando sobre dor como alguém que a conhecia intimamente.
Eu não deveria estar desabando assim, Helena murmurou, apertando o lenço entre os dedos como uma âncora. Não é profissional, não é... Ela procurou pelas palavras certas, tentando reconstruir os muros que separavam seus mundos. Não é apropriado. Alexandre soltou um som baixo que poderia ter sido uma risada amarga. Apropriado. Ele repetiu a palavra como se ela fosse de uma língua estrangeira. Sabe quantas conversas apropriadas eu tenho por dia? Quantos sorrisos forçados, quantos cumprimentos vazios, quantas palavras que não significam absolutamente nada. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando ligeiramente o penteado perfeito, e Helena ficou fascinada por esse pequeno sinal de imperfeição humana. Há quanto tempo ninguém é genuíno comigo? Há quanto tempo ninguém me mostra algo real, verdadeiro, mesmo que seja dor? Helena virou-se para olhá-lo diretamente pela primeira vez. E o que viu em seus olhos a deixou sem ar. Havia uma solidão profunda ali. Uma fome por conexão humana genuína que ela reconhecia porque era idêntica à sua própria. Por um momento louco, ela esqueceu completamente quem eram, onde estavam, qual era a diferença entre seus mundos. Por que você se importa? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la, crua e direta. Eu sou apenas... Ela gesticulou vagamente para si mesma, para o uniforme amarrotado, para toda a sua insignificância óbvia. Apenas o quê? Alexandre perguntou suavemente, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Uma pessoa com sentimentos? Alguém que está sofrendo? Alguém que trabalha mais duro do que qualquer executivo que já conheci para sustentar quem ama? Helena piscou, surpresa. Como ele sabia sobre sua mãe? Como sabia sobre suas responsabilidades? Como se lendo seus pensamentos, Alexandre continuou. Eu presto atenção, Helena. Eu vejo como você chega aqui antes de todo mundo e sai depois. Vejo como você nunca falta, nunca reclama, mesmo quando está claramente exausta. Vejo como você trata cada objeto desta casa como se fosse seu, com cuidado e respeito. Ouvir seu nome pronunciado por ele foi como receber um choque elétrico suave. Alexandre sabia seu nome. Não apenas sabia, mas havia estado observando-a, notando detalhes de sua vida e personalidade que ela pensava serem invisíveis. Eu vejo, ele continuou, sua voz ficando ainda mais suave. Uma mulher que carrega o mundo nos ombros e finge que não é pesado demais. E hoje, finalmente, eu vi essa máscara cair. Helena sentiu novas lágrimas ameaçando brotar, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero puro, mas de algo mais complexo, alívio misturado com uma estranha gratidão, confusão misturada com um calor inexplicável que começava a se espalhar pelo peito. Minha mãe está morrendo, disse ela de repente, as palavras saindo como se tivessem vida própria. O médico disse que há um tratamento, mas custa mais dinheiro do que eu vou conseguir ganhar em toda a minha vida. E eu não sei mais o que fazer. Alexandre não disse nada imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e, muito gentilmente, tocou o ombro dela por cima do tecido do uniforme. O toque foi leve, respeitoso, mas firme o suficiente para transmitir suporte. Helena sentiu o calor de sua palma através da roupa e, pela primeira vez em semanas, não se sentiu completamente sozinha no mundo. Qual é o nome do hospital? Perguntou ele simplesmente. O quê? Helena ergueu os olhos confusa. O hospital onde sua mãe está internada. Qual é o nome? Hospital São Lucas, respondeu ela automaticamente, sem entender aonde ele queria chegar. Mas por quê? Alexandre já estava tirando o celular do bolso, um aparelho obviamente caro e sofisticado. Seus dedos se moveram rapidamente pela tela, e Helena podia ver o reflexo da luz azulada em seus olhos concentrados. O que você está fazendo? Perguntou ela, uma mistura de esperança e medo começando a crescer em seu peito.
Algo que deveria ter feito no momento em que percebi que você estava sofrendo, respondeu ele, levando o telefone ao ouvido. Ele tirou um lenço do bolso interno do paletó com um movimento fluido e elegante. Um quadrado de tecido branco imaculado que parecia ter sido bordado à mão com iniciais douradas discretas. O gesto foi executado sem pressa, sem a urgência artificial de quem quer resolver rapidamente um problema incômodo e seguir em frente. Alexandre ofereceu o lenço a Helena com uma delicadeza que ela jamais havia experimentado, como se estivesse entregando algo precioso e frágil. Helena hesitou, seus olhos inchados, alternando entre o lenço e o rosto dele. Não estava acostumada a receber gestos de gentileza, muito menos de alguém de sua posição social. Seus dedos tremeram quando finalmente aceitou o tecido macio. E por um instante fugaz, a pele dela roçou a dele. A sensação foi elétrica, pele quente, levemente áspera, real e humana, de uma forma que a pegou completamente desprevenida. O lenço cheirava exatamente como ele. Aquela fragrância masculina complexa que agora a envolvia completamente. Helena o pressionou contra os olhos, absorvendo não apenas as lágrimas, mas também aspirando inconscientemente aquele aroma que falava de um mundo de luxo e sofisticação que ela só conhecia como observadora distante. Às vezes, disse Alexandre finalmente, sua voz grave reverberando suavemente no espaço amplo da escadaria, cada palavra pronunciada com cuidado deliberado. O silêncio é o melhor abrigo que podemos oferecer a alguém. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis fixos no perfil dela, estudando cada detalhe como se estivesse memorizando um quadro raro. Mas você não precisa sofrer sozinha. As palavras atingiram Helena como ondas sucessivas de choque emocional. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia falado com ela daquela forma, sem condescendência disfarçada de bondade, sem a pressa nervosa de quem não sabe lidar com emoções alheias, sem aquele tom falsamente animador que as pessoas usam quando querem que você pare de chorar para que elas se sintam mais confortáveis. Havia uma sinceridade crua em sua voz que a fez sentir como se ele estivesse compartilhando algo profundamente pessoal, uma verdade que vinha de experiência própria com a dor. Helena se encolheu ainda mais, a vergonha queimando suas bochechas como fogo líquido. Como ousara se quebrar assim na frente dele? Como permitira que sua máscara de profissionalismo desabasse tão completamente? Desculpe, murmurou, sua voz saindo rouca e irregular depois de tanto chorar. As palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para carregar o peso da humilhação que sentia. Não queria ser vista assim. Não queria incomodar. Alexandre virou-se ligeiramente para ela, o movimento fazendo o tecido de sua roupa sussurrar contra o mármore. Helena pôde ver algo profundo e inexplorado em seus olhos, uma sombra de dor antiga que espelhava sua própria angústia de forma perturbadora. Era como se, por um momento, as barreiras sociais tivessem se dissolvido completamente, deixando apenas duas almas humanas reconhecendo o sofrimento uma da outra. Ainda bem que foi, respondeu ele, e havia uma intensidade em sua voz que fez Helena sentir um arrepio percorrer toda a espinha. Porque eu nunca vi alguém com tanta dor nos olhos, e isso me fez lembrar que ainda sou capaz de enxergar além das aparências. A declaração pairou entre eles como uma confissão inesperada, carregada de significados que Helena não conseguia completamente decifrar. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que não combinava com a imagem do empresário frio e calculista que ela imaginara que ele fosse. Alexandre Del Monte, o homem que comandava um império empresarial, que tomava decisões que afetavam centenas de vidas, estava sentado no chão ao seu lado, falando sobre dor como alguém que a conhecia intimamente. Eu não deveria estar desabando assim,
Helena murmurou, apertando o lenço entre os dedos como uma âncora. Não é profissional, não é... Ela procurou pelas palavras certas, tentando reconstruir os muros que separavam seus mundos. Não é apropriado. Alexandre soltou um som baixo que poderia ter sido uma risada amarga. Apropriado. Ele repetiu a palavra como se ela fosse de uma língua estrangeira. Sabe quantas conversas apropriadas eu tenho por dia? Quantos sorrisos forçados, quantos cumprimentos vazios, quantas palavras que não significam absolutamente nada. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando ligeiramente o penteado perfeito, e Helena ficou fascinada por esse pequeno sinal de imperfeição humana. Há quanto tempo ninguém é genuíno comigo? Há quanto tempo ninguém me mostra algo real, verdadeiro, mesmo que seja dor? Helena virou-se para olhá-lo diretamente pela primeira vez. E o que viu em seus olhos a deixou sem ar. Havia uma solidão profunda ali. Uma fome por conexão humana genuína que ela reconhecia porque era idêntica à sua própria. Por um momento louco, ela esqueceu completamente quem eram, onde estavam, qual era a diferença entre seus mundos. Por que você se importa? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la, crua e direta. Eu sou apenas... Ela gesticulou vagamente para si mesma, para o uniforme amarrotado, para toda a sua insignificância óbvia. Apenas o quê? Alexandre perguntou suavemente, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Uma pessoa com sentimentos? Alguém que está sofrendo? Alguém que trabalha mais duro do que qualquer executivo que já conheci para sustentar quem ama? Helena piscou, surpresa. Como ele sabia sobre sua mãe? Como sabia sobre suas responsabilidades? Como se lendo seus pensamentos, Alexandre continuou. Eu presto atenção, Helena. Eu vejo como você chega aqui antes de todo mundo e sai depois. Vejo como você nunca falta, nunca reclama, mesmo quando está claramente exausta. Vejo como você trata cada objeto desta casa como se fosse seu, com cuidado e respeito. Ouvir seu nome pronunciado por ele foi como receber um choque elétrico suave. Alexandre sabia seu nome. Não apenas sabia, mas havia estado observando-a, notando detalhes de sua vida e personalidade que ela pensava serem invisíveis. Eu vejo, ele continuou, sua voz ficando ainda mais suave. Uma mulher que carrega o mundo nos ombros e finge que não é pesado demais. E hoje, finalmente, eu vi essa máscara cair. Helena sentiu novas lágrimas ameaçando brotar, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero puro, mas de algo mais complexo, alívio misturado com uma estranha gratidão, confusão misturada com um calor inexplicável que começava a se espalhar pelo peito. Minha mãe está morrendo, disse ela de repente, as palavras saindo como se tivessem vida própria. O médico disse que há um tratamento, mas custa mais dinheiro do que eu vou conseguir ganhar em toda a minha vida. E eu não sei mais o que fazer. Alexandre não disse nada imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e, muito gentilmente, tocou o ombro dela por cima do tecido do uniforme. O toque foi leve, respeitoso, mas firme o suficiente para transmitir suporte. Helena sentiu o calor de sua palma através da roupa e, pela primeira vez em semanas, não se sentiu completamente sozinha no mundo. Qual é o nome do hospital? Perguntou ele simplesmente. O quê? Helena ergueu os olhos confusa. O hospital onde sua mãe está internada. Qual é o nome? Hospital São Lucas, respondeu ela automaticamente, sem entender aonde ele queria chegar. Mas por quê? Alexandre já estava tirando o celular do bolso, um aparelho obviamente caro e sofisticado. Seus dedos se moveram rapidamente pela tela, e Helena podia ver o reflexo da luz azulada em seus olhos concentrados. O que você está fazendo? Perguntou ela, uma mistura de esperança e medo começando a crescer em seu peito.
Algo que deveria ter feito no momento em que percebi que você estava sofrendo, respondeu ele, levando o telefone ao ouvido. O toque de suas mãos criou uma corrente elétrica que percorreu todo o corpo de Helena. Uma sensação tão intensa que ela quase recuou instintivamente. Mas Alexandre segurou seus dedos com uma firmeza gentil que falava de segurança absoluta, como se estivesse ancorando-a em meio a uma tempestade emocional que ameaçava arrastá-la para longe de tudo que conhecia. Vamos, disse ele simplesmente, e havia uma determinação tranquila em sua voz que não admitia argumentos. Meu motorista está esperando. Eles desceram juntos o resto da escadaria. E Helena se sentiu como se estivesse flutuando em um sonho estranho e vívido. Cada passo ecoava no mármore, criando uma sinfonia surreal que marcava sua transição de empregada invisível para... o quê? Ela não sabia nomear o que estava acontecendo, mas sentia que algo fundamental havia mudado na química do ar ao redor deles. Do lado de fora, uma limusine preta e reluzente esperava sob a chuva fina que continuava caindo. Helena nunca havia estado tão perto de um veículo como aquele, o tipo de carro que via apenas em filmes ou passando rapidamente pelas ruas, com vidros escuros que escondiam vidas que ela só podia imaginar. O motorista, um homem de meia-idade vestindo terno escuro e gravata, saiu imediatamente para abrir a porta traseira. «Boa tarde, Sr. Del Monte», cumprimentou ele respeitosamente, seus olhos deslizando brevemente sobre Helena sem demonstrar surpresa ou julgamento. Era claramente um profissional treinado para não questionar as decisões de seu patrão. «Boa tarde, Carlos. Vamos ao Hospital São Lucas, por favor», respondeu Alexandre, gesticulando para que Helena entrasse primeiro no veículo. O interior da limusine era como entrar em outro mundo. Bancos de couro macio, cor creme, madeira polida, uma pequena geladeira discreta e um aroma sutil de couro novo misturado com aquela fragrância masculina que agora ela associava irrevogavelmente com Alexandre. Helena se sentou cuidadosamente na extremidade do banco, como se fosse contaminar aquela perfeição com sua presença. Alexandre entrou depois dela, e o espaço que havia parecido amplo de repente se tornou intimamente pequeno. Ele se sentou próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, mas respeitosamente distante para não invadi-la. O carro começou a se mover suavemente, e Helena observou pela janela as ruas familiares de seu bairro se transformarem gradualmente em avenidas mais largas, mais arborizadas, mais prósperas. «Conte-me sobre sua mãe», disse Alexandre suavemente, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. Não era uma ordem disfarçada de pedido, mas um convite genuíno para compartilhar. Helena hesitou. Falar sobre sua mãe sempre mexia com emoções que ela preferia manter controladas, mas havia algo na presença de Alexandre que a fazia querer se abrir, mesmo contra todos os seus instintos de autopreservação. «Ela se chama Rosa», começou Helena, sua voz quase sussurrada. «Trabalhava como costureira antes de ficar doente. Fazia os vestidos mais bonitos que você já viu, com as mãos mais hábeis do mundo. Sempre dizia que cada peça tinha que ter alma, que tinha que contar uma história». Os olhos de Alexandre estavam fixos nela com uma atenção que era ao mesmo tempo intensa e reconfortante. «E que história ela contaria sobre você?» A pergunta pegou Helena desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado algo assim sobre ela. «Eu... não sei. Acho que ela diria que sou teimosa demais para o meu próprio bem, que carrego o mundo nos ombros quando deveria pedir ajuda». Uma história de coragem, então. Alexandre observou gentilmente. De alguém que ama tanto que está disposta a sacrificar tudo. Helena sentiu sua garganta se apertar novamente. «Ela sempre foi minha heroína. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos e pensei que nosso mundo ia acabar.
Mas ela segurou tudo sozinha. Trabalhou dobrado, me ajudou a estudar, nunca me deixou sentir falta de nada importante. E agora você está fazendo a mesma coisa por ela, Alexandre disse, e havia uma admiração genuína em sua voz que fez Helena se sentir vista de uma forma completamente nova. Estou tentando, Helena admitiu, sua voz embargada. Mas não está sendo suficiente. Nunca é suficiente. Alexandre se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Helena pôde ver cada detalhe de seu rosto. As pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de preocupações e responsabilidades, a textura de sua pele, a intensidade daqueles olhos azuis que pareciam enxergar através de todas as suas defesas. Helena, disse ele, e a forma como pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer em seu peito. Você já considerou que talvez, só talvez, você não precise carregar tudo sozinha? Que aceitar ajuda não é fraqueza, mas sabedoria? Antes que ela pudesse responder, o carro parou suavemente. Helena olhou pela janela e viu as portas familiares do Hospital São Lucas, mas algo estava diferente. Havia mais movimento que o normal. Pessoas em uniformes que ela não reconhecia circulando pela entrada principal. Carlos abriu a porta e Alexandre saiu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. O toque dele enviou novamente aquela corrente elétrica por seu braço, e Helena se perguntou se ele também sentia, ou se era apenas sua imaginação superestimulada pelos eventos extraordinários do dia. Eles entraram juntos no hospital e, imediatamente, Helena percebeu que algo havia mudado drasticamente. A recepcionista, que normalmente mal olhava para ela quando vinha visitar sua mãe, se levantou rapidamente quando viu Alexandre, com um sorriso profissional brilhante. Senhor Del Monte, o Dr. Mendes está esperando. Por favor, sigam-me. Eles foram conduzidos através de corredores que Helena conhecia bem, mas tudo parecia diferente agora. Mais limpo, mais eficiente, com uma energia que ela nunca havia percebido antes. Quando chegaram ao quarto onde sua mãe estava internada, Helena quase não reconheceu o local. O quarto pequeno e apertado havia sido transformado. Sua mãe estava em uma cama hospitalar nova, em um ambiente que mais parecia um quarto de hotel de luxo do que uma enfermaria pública. Havia flores frescas em um vaso próximo à janela, equipamentos médicos modernos que ela nunca havia visto antes, e sua mãe estava acordada e sorrindo. Helena, Rosa Silva chamou, estendendo os braços para a filha. Que surpresa maravilhosa! Helena correu para a cama, abraçando sua mãe com uma intensidade que falava de semanas de medo e desespero, finalmente encontrando alívio. Sua mãe cheirava a loção hidratante cara e a esperança renovada, cheiros que Helena não associava com aquele lugar de dor e preocupação. Mãe, como você está se sentindo? O que aconteceu aqui? Helena perguntou, olhando ao redor do quarto transformado. Ah, minha filha, Rosa disse, seus olhos brilhando com uma vitalidade que Helena não via há meses. Os médicos disseram que vão fazer uns exames novos, uns tratamentos diferentes. Disseram que tenho chances muito melhores agora. Helena se virou para Alexandre, que havia permanecido discretamente próximo à porta, observando a reunião com uma expressão suave que mesclava satisfação e algo mais profundo, mais tocado. Foi você, ela sussurrou, e não era uma pergunta. Alexandre deu de ombros modestamente. Eu apenas fiz algumas ligações. Naquele momento, Dr. Mendes entrou no quarto. Um homem de cabelos grisalhos, óculos e expressão confiante. Senhora Silva, como está se sentindo com as novas acomodações? Ele se virou para Alexandre. Senhor Del Monte, muito obrigado por permitir que cuidemos da senhora Rosa com o padrão que ela merece. Doutor, Helena interrompeu, ainda tentando processar tudo. Quais são as chances reais dela agora, com esses novos tratamentos? Dr. Mendes sorriu genuinamente.
Com os recursos que agora temos disponíveis, estou muito otimista. O protocolo experimental que vamos iniciar tem mostrado resultados excelentes. Sua mãe tem uma luta pela frente, mas agora ela tem todas as armas possíveis para vencer. Helena sentiu suas pernas falharem novamente, mas desta vez não de desespero, mas de um alívio tão intenso que quase a derrubou. Alexandre estava ao seu lado instantaneamente, sua mão firme em suas costas, apoiando-a. Respire, murmurou ele próximo ao seu ouvido, sua voz baixa e reconfortante. Está tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Estava transformado, revolucionado, virado de cabeça para baixo de uma forma que Helena não sabia como processar. Ela olhou para sua mãe, radiante na cama nova, depois para Alexandre, que a observava com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez em sua vida. "Por quê?", perguntou ela novamente. Mas desta vez a pergunta carregava um peso diferente. Não era mais sobre dinheiro ou tratamento médico. Era sobre algo muito mais fundamental, mais assustador, mais cheio de possibilidades que ela não ousava nomear. Alexandre não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se aproximou mais, e Helena pôde sentir o calor de seu corpo, aquela presença sólida e reconfortante que estava começando a se tornar viciante. "Por quê?", disse ele finalmente, sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir. "Ninguém nunca me mostrou o que significa cuidar verdadeiramente de alguém. E você me ensinou isso sem nem tentar." Helena sentiu lágrimas frescas ameaçando transbordar, mas agora eram lágrimas de gratidão tão profunda que doía fisicamente. Sem pensar duas vezes, sem considerar as consequências ou a propriedade do gesto, ela se virou completamente para ele e o abraçou. Alexandre ficou tenso por um momento, claramente surpreso, mas depois seus braços se fecharam ao redor dela com uma firmeza que falava de proteção absoluta, de um refúgio que ela nunca soube que estava procurando. Ela podia sentir os músculos de seu peito através do tecido fino da camisa, o ritmo constante de seu coração, a respiração que se aprofundou quando ela se aconchegou contra ele. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena se sentiu completamente segura nos braços de alguém. Nos dias que se seguiram, a vida de Helena se transformou em algo irreconhecível. O que havia começado como um momento de vulnerabilidade na escadaria da mansão evoluiu para uma dança delicada e inexplorada entre dois mundos que nunca deveriam ter se tocado. Alexandre não havia apenas salvado sua mãe. Havia aberto uma porta para um universo de possibilidades que Helena nem sabia que existia. Pela primeira vez em 2 anos trabalhando na mansão Del Monte, Helena começou a ver Alexandre não como uma figura distante e intimidadora, mas como um homem com camadas complexas de humanidade. Ele começou a aparecer na cozinha durante suas pausas para o café, inicialmente com desculpas elaboradas sobre querer verificar a qualidade dos grãos importados ou discutir ajustes no cardápio com a cozinheira. Mas, gradualmente, as desculpas se tornaram desnecessárias e ele simplesmente aparecia. Esses encontros casuais se transformaram em conversas que se estendiam muito além do que era apropriado entre patrão e empregada. Alexandre revelou-se surpreendentemente interessado nos detalhes mundanos da vida dela. Como era crescer num bairro operário? Quais eram seus livros favoritos, emprestados da biblioteca municipal? Como sua mãe havia conseguido criar uma filha sozinha com tanta dignidade e amor? "Você já quis estudar alguma coisa específica?", perguntou ele numa tarde chuvosa, enquanto observava Helena organizar meticulosamente a cristaleria ancient da família. Suas mãos se moviam com uma precisão delicada que ele havia começado a admirar, cada gesto econômico e cheio de cuidado.
Helena pausou, um cálice de cristal bacará suspenso entre seus dedos. Enfermagem, admitiu ela, sua voz carregando um tom de sonho há muito abandonado. Queria cuidar de pessoas, fazer diferença na vida delas. Mas quando meu pai morreu... Ela deu de ombros, um gesto que tentava minimizar a magnitude do sacrifício. E o que te impede de voltar agora? Alexandre perguntou casualmente, mas Helena podia sentir uma intensidade subterrânea em sua voz que a fazia suspeitar que a pergunta não era tão casual quanto parecia. Tempo, dinheiro, responsabilidades, ela listou automaticamente as mesmas razões que repetira para si mesma centenas de vezes ao longo dos anos. A vida real, basicamente. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, e Helena podia praticamente ver os mecanismos de sua mente funcionando. Havia algo na forma como ele a observava ultimamente que a fazia sentir como se ela fosse um quebra-cabeças fascinante que ele estava determinado a resolver. Foi durante uma dessas conversas íntimas na cozinha, 3 semanas após o incidente na escadaria, que Helena ouviu algo que mudou completamente sua percepção da situação. Ela estava preparando o café quando o telefone de Alexandre tocou, e ele atendeu sem se afastar, claramente confortável com sua presença. Sim, Roberto, disse ele, sua voz assumindo o tom profissional que Helena havia aprendido a distinguir de sua voz pessoal. Entendo sua preocupação, mas minha decisão é final. Helena tentou não ouvir, concentrando-se no som do café pingando na cafeteira, mas a conversa se tornou impossível de ignorar quando Alexandre começou a caminhar pela cozinha, sua agitação crescente evidente em cada movimento. Não, você não entende, Alexandre disse, sua voz ficando mais firme. Eu disse que quero vender tudo, a empresa, as subsidiárias, os investimentos internacionais, tudo. Uma pausa. Porque eu quero uma vida diferente, Roberto. Quero simplicidade. Quero tempo para coisas que realmente importam. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele estava falando sobre vender seu império empresarial? A empresa que havia sido construída ao longo de décadas, que empregava milhares de pessoas, que era sua identidade e seu legado. Não me importa o que a mídia vai dizer, Alexandre continuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração que Helena havia aprendido a reconhecer. Não me importa o que o conselho pensa. Esta é minha vida, e eu vou vivê-la da forma que escolher. Quando ele desligou o telefone, Helena estava o encarando com uma expressão de choque puro. Alexandre a viu e pareceu perceber que ela havia ouvido tudo. Helena, começou ele, mas ela o interrompeu. Você está fazendo isso por minha causa? A pergunta saiu como uma acusação, carregada de horror e incredulidade. Você está destruindo sua vida por causa de uma empregada que chorou na sua escadaria. Alexandre deu um passo em direção a ela, mas Helena recuou instintivamente, como se a proximidade dele pudesse contaminá-la com mais culpa. Não é destruição, disse ele calmamente. É libertação. Libertação, Helena repetiu, sua voz subindo uma oitava. Alexandre, você não pode simplesmente jogar fora décadas de trabalho porque se sentiu mal por mim. Isso é insano. É insano, Alexandre concordou, surpreendendo-a. Sentir-se realmente vivo pela primeira vez em anos. É insano querer acordar de manhã com propósito que não seja apenas acumular mais dinheiro que já não consigo gastar. Ele se aproximou novamente, e desta vez Helena não recuou, hipnotizada pela intensidade em seus olhos. Você acha que começou comigo tendo pena de você? Perguntou ele suavemente. Helena, você me salvou. Você me mostrou o que eu estava perdendo ao viver numa torre de marfim, rodeado de pessoas que só se importam com o que eu posso dar a elas. Mas sua empresa, sua reputação, seu futuro... Helena protestou fracamente, ainda tentando processar a magnitude do que ele estava dizendo. Meu futuro, Alexandre repetiu,
parando tão perto dela que Helena podia ver as pequenas linhas douradas em seus olhos azuis. É exatamente o que eu escolher que seja. E pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que quero. O que você quer? Helena sussurrou, embora parte dela já soubesse a resposta e estivesse aterrorizada por ela. Quero acordar sem ter que vestir uma máscara, disse ele, sua voz baixa e intensa. Quero conversas reais com pessoas reais. Quero construir algo que tenha significado além do lucro. Quero... Ele pausou, e Helena viu vulnerabilidade real em sua expressão. Quero alguém que me veja como você me vê. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Helena podia sentir fisicamente. Havia algo se construindo entre eles há semanas, uma corrente subterrânea de atração e conexão que ambos haviam tentado ignorar. Mas agora, com as palavras de Alexandre pairando no ar entre eles, tornou-se impossível de negar. Alexandre, Helena disse finalmente, sua voz trêmula, você nem me conhece de verdade. Você está romantizando uma fantasia. Eu sei, disse ele, que você trabalha das 6 da manhã às 10 da noite e nunca reclama. Sei que você lê romance durante o intervalo do almoço e esconde os livros quando alguém se aproxima. Sei que você conversa com as plantas do jardim quando pensa que ninguém está vendo. Sei que você chora no chuveiro para que sua mãe não ouça. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como ele sabia de tantos detalhes íntimos de sua vida? Sei que você doa metade do seu salário para uma instituição de caridade que cuida de crianças órfãs. Alexandre continuou implacavelmente. Sei que você nunca compra nada para si mesma, mas sempre encontra uma forma de enviar flores para sua mãe no aniversário dela. Sei que você é a pessoa mais genuinamente boa que já conheci. Pare, Helena sussurrou, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque... Ela lutou para encontrar palavras que explicassem a impossibilidade de tudo aquilo. Porque você é você e eu sou eu. Porque vivemos em mundos completamente diferentes. Porque isso não pode dar certo. Alexandre sorriu então. Um sorriso que era ao mesmo tempo triste e esperançoso. Helena, você já considerou que talvez nossos mundos não sejam tão diferentes quanto você pensa? Que talvez... a diferença real seja que você conhece o valor das coisas importantes e eu estou apenas aprendendo? Antes que Helena pudesse responder, seu telefone tocou. Era o hospital. Seu coração disparou instantaneamente. Ainda não havia se acostumado a receber ligações que não fossem emergências. Alô? Atendeu ela rapidamente. Helena, querida, é sua mãe. Veio a voz alegre e fortalecida de Rosa do outro lado da linha. O Dr. Mendes disse que os resultados dos últimos exames são melhores do que esperávamos, muito melhores. Helena sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Sério, mãe? Você tem certeza? Ele quer conversar com você amanhã sobre o próximo passo do tratamento, mas disse que estou respondendo melhor do que qualquer um ousou esperar. Rosa continuou, e Helena podia ouvir o sorriso em sua voz. Minha filha, acho que vamos passar por isso. Quando Helena desligou, estava chorando novamente, mas desta vez eram lágrimas de uma alegria tão pura que doía. Ela se virou para Alexandre, que a observava com uma expressão de satisfação profunda, como se a felicidade dela fosse sua própria recompensa. Obrigada, disse ela simplesmente. Mas as duas palavras carregavam o peso de toda sua gratidão, de todo o seu alívio, de toda sua confusão sobre o que estava acontecendo entre eles. Não me agradeça, Alexandre respondeu suavemente. Apenas deixe-me continuar sendo parte disso. Deixe-me continuar sendo parte da sua vida. Helena olhou para ele, este homem impossível que havia aparecido no seu momento mais sombrio e transformado tudo. Pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez,
contos de fada fossem possíveis no mundo real. Estou fazendo isso por nós. Alexandre havia dito sobre vender a empresa e agora Helena começava a entender o que ele queria dizer com nós. A pergunta era: ela era corajosa o suficiente para descobrir? O primeiro evento público ao qual Alexandre convidou Helena foi um jantar beneficente no clube mais exclusivo da cidade, uma instituição centenária onde as famílias tradicionais se reuniam para discutir negócios entre cristais de baccará e conversas sussurradas sobre quem estava dentro ou fora do círculo social. Helena sabia da existência desse mundo apenas através de revistas de fofoca e noticiários sociais, onde via mulheres deslumbrantes em vestidos que custavam mais que sua renda anual. Não posso ir, disse ela imediatamente quando Alexandre mencionou o convite, suas mãos automaticamente alisando o uniforme azul, como se isso pudesse de alguma forma torná-la mais apresentável. Eu nem sei como me comportar em lugares assim. Não tenho roupas adequadas, não conheço as regras, eu... Respire. Alexandre interrompeu gentilmente, aproximando-se dela na cozinha, onde haviam começado a ter suas conversas diárias. Primeiro, você se comporta exatamente como sempre se comporta, com dignidade e autenticidade. Segundo, eu cuidarei das roupas. E terceiro, as únicas regras que importam são as básicas de cortesia, que você domina melhor que qualquer pessoa que eu conheça. Mas Helena conhecia melhor o mundo do que Alexandre parecia perceber. Havia crescido observando as diferenças de classe, havia aprendido cedo que existiam linhas invisíveis que pessoas como ela não deviam cruzar. A simples ideia de entrar naquele ambiente como acompanhante de Alexandre Del Monte aterrorizava de uma forma que ia muito além da ansiedade social normal. Alexandre, você não entende, tentou explicar ela, sentando-se em uma das banquetas altas da Ilha de Mármore. Essas pessoas vão me devorar viva, vão saber imediatamente que eu não pertenço a esse mundo e, pior, vão saber exatamente quem eu sou. E quem você é? Perguntou ele, se posicionando diante dela com aquela intensidade que sempre a fazia sentir como se fosse a única pessoa no universo. É algo pelo qual se envergonha? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Não é vergonha, respondeu ela lentamente. É proteção. Conheço meu lugar, Alexandre. E meu lugar não é ao seu lado em eventos sociais. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento e Helena viu algo passar por seus olhos. Uma mistura de frustração e determinação que ela estava aprendendo a reconhecer como perigosa. Helena, disse ele finalmente, você confia em mim? Helena hesitou. A verdade era que havia começado a confiar nele de uma forma que a assustava, mas confiar e estar preparada para ser publicamente humilhada eram coisas muito diferentes. Confio, admitiu ela finalmente. Então venha comigo. Deixe-me mostrar a essas pessoas quem você realmente é. 3 dias depois, Helena se encontrou diante do espelho do quarto de hóspedes da mansão, usando um vestido que provavelmente custava mais que sua renda de 6 meses. Era um vestido de seda azul marinho, elegante e sofisticado, mas não chamativo demais. Alexandre havia providenciado tudo: o vestido, os sapatos, até mesmo uma maquiadora e cabeleireira que a transformaram numa versão de si mesma que ela mal reconhecia. Você está linda, disse a maquiadora, dando os toques finais. Absolutamente deslumbrante. Helena olhou para seu reflexo e por um momento permitiu-se acreditar. O vestido realçava sua figura sem ser vulgar. O corte clássico conferindo-lhe uma elegância atemporal. Seus cabelos estavam presos num coque baixo e sofisticado, deixando alguns fios soltos para emoldurar seu rosto.
A maquiagem era sutil, mas transformadora, destacando seus olhos escuros e dando-lhe uma confiança que ela não sabia que possuía. Quando desceu a escadaria principal, a mesma onde havia chorado um mês antes, Alexandre a esperava no hall de entrada. Ele usava um smoking impecável, que o fazia parecer ainda mais alto e imponente. Mas quando a viu, sua expressão se suavizou completamente. "Meu Deus!" murmurou ele. E havia algo em sua voz que fez o estômago de Helena dar cambalhotas. "Você está perfeita." O clube era exatamente como Helena havia imaginado. Todo em madeira escura, cristais reluzentes e flores caríssimas em arranjos elaborados. Homens em smokings conversavam em pequenos grupos, enquanto mulheres deslumbrantes circulavam como borboletas exóticas, suas joias captando a luz dos lustres antigos. No momento em que Alexandre e Helena entraram juntos, Helena sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Não eram olhares casuais de curiosidade, mas exames intensos e calculistas, que a fizeram querer se esconder atrás de Alexandre. Alexandre! Uma mulher loira de aproximadamente 50 anos se aproximou deles, seu sorriso brilhante não chegando aos olhos. "Que surpresa vê-lo aqui! E quem é esta jovem encantadora?" "Margarete." Alexandre cumprimentou educadamente. "Esta é Helena Silva." "Helena, esta é Margarete Silveira, uma velha conhecida da família." Helena estendeu a mão educadamente, mas pôde ver a avaliação crítica nos olhos da mulher. "Prazer em conhecê-la," disse ela, mantendo a voz firme apesar dos nervos. "O prazer é meu, querida." Margarete respondeu, mas seu tom sugeria o contrário. "E me diga, Helena, você trabalha em que área?" A pergunta pairou no ar como uma armadilha. Helena sentiu Alexandre se tensionar ao seu lado, mas ela havia se preparado para isso. "Atualmente estou fazendo uma transição de carreira," respondeu ela diplomaticamente. "Estou considerando voltar aos estudos na área de saúde." "Ah, que interessante," Margarete disse, mas Helena podia ver que a mulher já havia tirado suas conclusões. "E como vocês se conheceram?" "Margarete," Alexandre interrompeu suavemente, mas havia uma édia em sua voz que Helena nunca havia ouvido antes. "Helena não está sendo entrevistada para um emprego. Talvez pudéssemos falar sobre o motivo pelo qual estamos todos aqui hoje, a instituição de caridade?" O resto da noite seguiu um padrão similar. Pessoas se aproximavam com curiosidade mal disfarçada, faziam perguntas que pareciam casuais, mas eram claramente investigativas. E Helena podia sentir os olhares e sussurros seguindo-a por toda parte. Foi durante o jantar que a situação escalou. Helena estava sentada ao lado de Alexandre, numa mesa redonda, com outros 8 convidados, tentando navegar pela conversa sobre investimentos e política, enquanto usava os talheres corretos para cada prato. "Alexandre", disse Eduardo Carvalho, um empresário que Helena reconhecia dos jornais financeiros, "ouvi alguns rumores interessantes sobre você ultimamente. Algo sobre reestruturar completamente seus negócios?" "Sempre há rumores, Eduardo." Alexandre respondeu calmamente, cortando seu medalhão com precisão. "Você sabe como é o mercado." "Ah, mas estes parecem mais substanciais," Eduardo continuou, seu olhar deslizando brevemente para Helena antes de retornar para Alexandre. "Mudanças dramáticas de estilo de vida, novas influências." Helena sentiu o sangue gelar. Eles estavam falando sobre ela, sobre como sua presença na vida de Alexandre estava causando mudanças. Ela podia ver outros membros da mesa trocando olhares significativos. "Suas decisões empresariais", disse Alexandre, sua voz ficando visivelmente mais fria, "são baseadas em estratégia de longo prazo, não em influências externas." "Claro, claro," Eduardo concordou, mas seu sorriso era predatório. "É apenas que... Bem,
Todos sabemos como certas situações podem afetar o julgamento de um homem, especialmente quando se trata de, como posso dizer, diferenças de background. O silêncio na mesa foi absoluto. Helena sentiu como se todos os olhos estivessem queimando sua pele, como se ela estivesse sendo dissecada publicamente. Quis se levantar e correr, quis desaparecer, quis nunca ter aceito vir àquele lugar. Mas então Alexandre fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou lentamente, sua cadeira raspando contra o chão de madeira com um som que ecoou pelo salão silencioso. Todos na mesa e nas mesas próximas pararam de comer para observar. Vocês querem falar sobre backgrounds? Alexandre disse, sua voz carregando uma autoridade que fez até mesmo Eduardo Carvalho se encolher ligeiramente. Então vamos falar. Ele estendeu a mão para Helena, que a pegou automaticamente, ainda em choque com o que estava acontecendo. Helena Silva, Alexandre disse, puxando-a suavemente para ficar ao seu lado. É a mulher mais corajosa, íntegra e genuinamente boa que já tive o privilégio de conhecer. Ela trabalha mais duro que qualquer executivo nesta sala, tem mais compaixão que todos nós juntos e possui uma dignidade que não pode ser comprada ou herdada. Helena podia ouvir sua própria respiração, podia sentir centenas de olhos fixos neles, podia praticamente ouvir os smartphones sendo discretamente posicionados para capturar o momento. Se vocês acham, Alexandre continuou, sua voz se tornando mais forte, mais desafiadora, que isso é uma fraqueza da minha parte, ou que Helena é de alguma forma inadequada para estar aqui, então vocês estão mais perdidos do que imaginei. Ela não é apenas minha acompanhante esta noite, ela é a mulher que me mostrou o que realmente importa na vida. O salão estava em silêncio absoluto agora. Helena podia ouvir apenas o som de sua própria respiração acelerada e o tic-tac distante de um relógio antigo. E se alguém tem algum problema com isso? Alexandre concluiu, olhando diretamente para Eduardo antes de varrer o olhar pela mesa. Pode me procurar pessoalmente para discutir. Ele se virou para Helena e ela viu determinação absoluta em seus olhos. Vamos embora, disse ele suavemente. Este lugar de repente ficou muito pequeno para nós. Eles saíram juntos, sob o olhar atônito de toda a elite da cidade, e Helena nunca se sentiu tão protegida e tão assustada ao mesmo tempo. O silêncio no carro durante o trajeto de volta foi denso e carregado de emoções não ditas. Helena olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem como borrões coloridos, sua mente girando em círculos cada vez mais apertados de pânico e culpa. As palavras de Alexandre no jantar ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador. Ela é a mulher que me mostrou o que realmente importa na vida. Como ele podia ter dito aquilo? Como podia ter se exposto, ter exposto ambos de forma tão pública e irreversível? Helena sabia que até o amanhecer, a cena no clube estaria em todos os sites de fofoca, em todas as conversas da alta sociedade. Alexandre Del Monte havia publicamente declarado seus sentimentos por uma empregada doméstica e as consequências seriam devastadoras. Quando chegaram à mansão, Helena saiu do carro antes que Carlos pudesse abrir a porta para ela. Suas mãos tremiam enquanto tentava tirar os sapatos caros, lutando contra as fivelas delicadas que agora pareciam armadilhas. Helena, Alexandre a chamou suavemente, mas ela não se virou. Não, disse ela, sua voz saindo mais alta que pretendia. Apenas não. Ela correu para dentro da casa, subindo a escadaria principal com o vestido de seda suspenso para não tropeçar. Precisava sair daquela roupa, daquele disfarce que havia durado apenas algumas horas, mas que agora parecia uma traição a tudo que ela era. Precisava voltar ao seu uniforme, ao seu lugar, à sua realidade. No quarto de hóspedes onde havia se arrumado, Helena despiu o vestido com movimentos frenéticos,
como se ele estivesse queimando sua pele. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o zíper, e quando finalmente conseguiu, ela quase rasgou o tecido em sua pressa para se livrar dele. Vestiu rapidamente suas roupas normais, jeans desbotado e uma blusa simples, e olhou para seu reflexo no espelho. A maquiagem elaborada parecia ridícula agora, uma máscara patética de algo que ela nunca poderia realmente ser. Com lenços umedecidos, começou a remover tudo, esfregando com mais força que o necessário até que seu rosto voltou ao normal. Foi então que Alexandre bateu na porta. Helena, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ela respondeu através da porta fechada, sua voz embargada. Você já disse tudo o que precisava dizer para todo mundo. Abra a porta, Alexandre pediu, e havia algo em sua voz que ela não conseguia identificar completamente. Por favor, Helena hesitou, sua mão na maçaneta. Parte dela queria abrir. Queria se jogar em seus braços e fingir que nada havia mudado. Mas a parte racional, a parte que havia sido treinada pela vida para reconhecer quando as coisas estavam indo longe demais, a impediu. Não posso, sussurrou ela. Ouviu Alexandre suspirar do outro lado da porta. Depois o som de algo pesado se apoiando contra a madeira. Ele havia se sentado no chão do corredor. Então vou falar daqui mesmo, disse ele. Helena, o que aconteceu hoje não foi um erro. Foi a coisa mais honesta que fiz em anos. Honesta? Helena riu amargamente, deslizando pela porta até se sentar no chão também, espelhando a posição dele do outro lado. Alexandre, você destruiu sua reputação hoje. Toda aquela gente vai falar sobre isso por meses. Sua empresa, seus negócios, tudo vai ser afetado. E você acha que eu me importo? A voz dele carregava uma intensidade que a fez parar de falar. Helena, você ainda não entende, não é? Eu não quero mais viver naquele mundo. Não quero mais fingir que me importo com a opinião de pessoas como Eduardo Carvalho. Helena encostou a cabeça na porta, fechando os olhos. Mas eu me importo, sussurrou. Eu me importo porque você vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em algum momento você vai perceber o que perdeu por minha causa. O que eu perdi? Alexandre repetiu. E ela podia ouvir descrença em sua voz. Helena, o que eu perdi foi anos da minha vida fingindo ser alguém que não sou. O que eu perdi foi a capacidade de sentir algo real por alguém. Você não me fez perder nada, você me fez encontrar tudo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena novamente. Como ele conseguia dizer exatamente as palavras que ela mais queria e menos ousava ouvir? Você não entende, disse ela, tentando se manter firme. Eu sei como isso termina. Conheço histórias como a nossa. O homem rico se cansa da novidade, ou a pressão social fica forte demais, ou ele encontra alguém mais adequada. E a mulher, como eu, fica sozinha. Só que agora todo mundo sabe que ela foi tola o suficiente para acreditar que poderia ser algo mais. O silêncio do outro lado da porta se estendeu por tanto tempo que Helena começou a se perguntar se Alexandre havia ido embora. Mas então ela ouviu sua voz, mais baixa e mais vulnerável do que nunca. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 8 anos, disse ele. Decidiu que ser esposa de um empresário em ascensão era menos interessante que ser amante de um playboy argentino. Nunca mais a vi. Helena segurou a respiração, surpresa pela confissão inesperada. Meu pai me criou, mas estava sempre trabalhando, sempre construindo o império que eu herdei. As únicas pessoas que se aproximavam de mim queriam algo: dinheiro, conexões, status. Aprendi cedo que amor era uma transação comercial, que todas as relações tinham um preço. Alexandre fez uma pausa, e Helena podia ouvir sua respiração pesada através da porta. Até você, continuou ele. Você,
que nunca me pediu nada. Você, que trabalhava na minha casa por 2 anos sem nunca tentar se aproveitar da situação. Você, que quando eu ofereci ajuda, tentou recusar por orgulho, não por estratégia. Helena sentia como se seu coração estivesse sendo espremido em um punho de ferro. Então não me diga, Alexandre disse, sua voz ficando mais firme, que você conhece histórias como a nossa, porque nossa história é diferente de tudo que já vivi ou ouvi falar. Alexandre, Helena começou, mas não sabia como terminar a frase. Como explicar que, não importava o que ele sentisse agora, a realidade eventualmente se imporia? Como explicar que ela havia visto outras mulheres acreditarem em contos de fadas semelhantes, apenas para acordar em pesadelos? Eu vou embora, disse ela finalmente, as palavras saindo como uma facada em si mesma. Amanhã cedo vou recolher minhas coisas e sair. Isso é o melhor para nós dois. Helena, não. Alexandre se levantou rapidamente, e ela podia ouvir urgência em sua voz. Não faça isso. Não corra de mim, de nós. Não há nós, Helena disse, forçando firmeza em sua voz, mesmo enquanto seu coração se despedaçava. Há você, há eu, e há um mundo inteiro entre nós que nunca vai aceitar que essas duas coisas se juntem. Ela se levantou também, afastando-se da porta como se ela queimasse. Pegou uma mochila velha do armário e começou a recolher suas poucas posses. Alguns livros, roupas extras, fotos de sua mãe. Tudo caberia facilmente numa bolsa, uma lembrança dolorosa de quão pequena sua presença havia sido naquela casa grande. Helena, por favor. Alexandre implorou do corredor. Pelo menos deixe-me explicar. Não há nada para explicar, ela respondeu, sua voz controlada por pura força de vontade. Você é um homem bom, Alexandre. Talvez bom demais para seu próprio bem. Mas eu não posso ser a causa da sua ruína. Ela terminou de fazer as malas em silêncio, ignorando as súplicas ocasionais de Alexandre do outro lado da porta. Quando terminou, sentou-se na cama e esperou. Esperou até ouvir seus passos se afastando pelo corredor. Esperou até ter certeza de que ele havia desistido, pelo menos por enquanto. Então, no meio da madrugada, Helena Silva saiu da mansão Del Monte pela última vez. Deixou um bilhete simples na mesa da cozinha, onde haviam compartilhado tantas conversas. Obrigada por tudo. Mas você merece alguém do seu mundo. Seja feliz, Helena. Ela pegou um táxi até a pensão barata, onde havia alugado um quarto perto do hospital, carregando apenas sua mochila e um coração que sentia como se tivesse sido partido em milhões de pedaços. O motorista tentou fazer conversa, mas Helena olhava pela janela em silêncio, vendo as ruas vazias da madrugada passarem como uma despedida da vida que havia começado a imaginar para si mesma. Na pensão, o quarto era pequeno e espartano. Uma cama de solteiro, uma cômoda velha, uma janela que dava para o pátio interno do prédio, mas estava perto do hospital onde sua mãe estava internada. E era tudo que ela podia pagar com suas economias. Helena se sentou na cama estreita e permitiu-se chorar pela primeira vez desde que saíra da mansão. Chorou pela perda de Alexandre, pela morte de um sonho que mal havia tido tempo de nascer, pela volta à realidade crua de sua vida anterior. Mas, principalmente, chorou porque parte dela sabia que havia feito a escolha certa, mesmo que fosse a mais dolorosa. Alexandre Del Monte voltaria ao seu mundo, encontraria alguém adequada e, eventualmente, se lembraria dela como um episódio interessante em sua vida. E ela voltaria a ser invisível, segura em sua insignificância. Pelo menos era isso que ela tentava se convencer enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro barato da pensão. Mas ela havia subestimado a determinação de Alexandre Del Monte. O amanhecer chegou cinzento e melancólico, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Helena.
Ela havia passado a noite inteira acordada, fitando o teto rachado do quarto da pensão, tentando convencer a si mesma de que havia feito a escolha certa. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Alexandre, a expressão de choque quando encontrou o bilhete. A dor que certamente havia sentido ao perceber que ela havia fugido no meio da noite como uma ladra. O primeiro compromisso do dia era visitar sua mãe no hospital. Helena se vestiu com cuidado extra, tentando esconder os sinais da noite sem sono com um pouco de corretivo e um sorriso forçado. Rosa Silva estava nitidamente melhor. Suas bochechas tinham cor novamente, seus olhos brilhavam com vitalidade renovada e ela se movia pela cama com uma energia que Helena não via há meses. "Minha filha!" Rosa exclamou quando Helena entrou no quarto particular que ainda cheirava a flores frescas. "Como você está diferente hoje? Aconteceu alguma coisa?" Helena forçou um sorriso mais amplo. "Diferente como mãe?" "Não sei." Rosa a estudou com aquela percepção aguçada que apenas mães possuem. "Seus olhos estão tristes e você está mais magra. Você não está se alimentando direito?" "Estou bem, mãe. Apenas um pouco cansada." Helena se sentou na cadeira ao lado da cama, pegando a mão de sua mãe entre as suas. "Como você está se sentindo? Os médicos disseram algo novo sobre o tratamento?" Rosa continuou observando a filha com preocupação, mas permitiu que mudasse de assunto. "O Dr. Mendes disse que posso ter alta na semana que vem, se os próximos exames continuarem positivos. Helena, é um milagre. Eu estava me preparando para o pior, e agora eles falam em remissão completa." Helena sentiu lágrimas ameaçarem brotar, mas conseguiu controlá-las. Pelo menos uma coisa boa havia saído de toda aquela situação impossível com Alexandre. Sua mãe estava viva, estava melhorando, teria uma segunda chance. "Isso é maravilhoso, mãe", disse ela sinceramente. "Você é mais forte do que qualquer um imaginava." "Não, minha filha", Rosa disse suavemente, apertando a mão de Helena. "Eu tive ajuda, muita ajuda, e não estou falando apenas dos médicos e medicamentos." Ela fez uma pausa significativa. "Você não vai me contar sobre ele?" Helena sentiu o sangue gelar. "Sobre quem, mãe?" "Sobre o homem que mudou nossa vida", Rosa disse gentilmente. "Você acha que eu não sei que alguém está pagando por tudo isso? Que alguém se importou o suficiente para garantir que eu tivesse o melhor tratamento possível?" Helena abriu e fechou a boca várias vezes, sem saber o que dizer. Como explicar Alexandre para sua mãe? Como explicar que havia conhecido o amor e o perdido no espaço de algumas semanas? "Ele é..." Helena começou, depois parou. "Era meu patrão." "Era?" Rosa captou a conjugação no passado imediatamente. "Eu saí do emprego ontem à noite", Helena admitiu, incapaz de mentir para sua mãe. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos estudando cada detalhe da expressão de Helena. "Você está apaixonada por ele", disse finalmente. Não era uma pergunta. Helena sentiu as lágrimas que havia estado controlando finalmente transbordarem. "Mãe, é complicado, muito complicado." "O amor sempre é, minha filha." Rosa puxou Helena para mais perto, acariciando seus cabelos, como fazia quando ela era criança. Mas correr dele não torna as coisas menos complicadas. Antes que Helena pudesse responder, ouviram vozes do lado de fora do quarto. Uma voz profunda e familiar que fez o coração de Helena disparar como um cavalo selvagem. "Não, doutor. Eu entendo que ela não está recebendo visitas, mas é importante, muito importante." "Senhor Del Monte, eu aprecio sua preocupação, mas a paciente foi muito clara." Helena se levantou rapidamente, o pânico tomando conta dela. "Mãe, eu preciso ir." "Helena", Rosa disse firmemente, segurando o braço da filha, "pare de correr." Mas era tarde demais. A porta se abriu e Alexandre entrou,
vestindo o mesmo terno da noite anterior, mas agora amarrotado e com a gravata desfeita. Seus cabelos estavam despenteados. Havia uma sombra de barba por fazer em seu queixo, e seus olhos carregavam uma intensidade desesperada que fez Helena recuar involuntariamente. Helena, disse ele, e seu nome saiu como uma oração fervorosa. Graças a Deus. Como você me encontrou? Perguntou ela, embora soubesse que era uma pergunta idiota. Um homem com os recursos de Alexandre Del Monte podia encontrar qualquer um. Você realmente achou que eu deixaria você desaparecer assim? Alexandre deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu como ela se encolheu. Nós precisamos conversar. Não há nada para conversar. Helena repetiu as mesmas palavras da noite anterior, mas sua voz saía menos convincente agora, embargada pela emoção de vê-lo novamente. Há tudo para conversar, Alexandre replicou, e então seus olhos se voltaram para Rosa, que observava a interação com fascínio mal disfarçado. Senhora, Silva, peço desculpas por invadir assim, mas sua filha é a mulher mais teimosa que já conheci. Rosa sorriu, e Helena ficou horrorizada ao ver a aprovação nos olhos de sua mãe. Pelo contrário, Sr. Del Monte, ela sempre foi sensata demais para o próprio bem, sempre assumindo responsabilidades que não são suas, sempre se sacrificando pelos outros. Mãe! Helena protestou, mas Rosa a ignorou completamente. Helena! Rosa disse, sua voz assumindo o tom que usava quando Helena era adolescente e estava sendo particularmente difícil. Sente-se, agora. Para sua própria surpresa, Helena obedeceu, sentando-se rigidamente na cadeira. Alexandre permaneceu de pé, suas mãos metidas nos bolsos, como se estivesse se forçando a não se aproximar dela. Vocês dois... Rosa continuou, olhando de um para o outro. Vão resolver isso aqui e agora. Porque eu não vou morrer em paz, sabendo que minha filha jogou fora a felicidade por orgulho mal direcionado. Mãe, você não entende. Helena começou. Eu entendo perfeitamente. Rosa a interrompeu. Entendo que este homem salvou minha vida e, no processo, se apaixonou pela minha filha. Entendo que você está com medo de não ser boa o suficiente para ele, quando é óbvio que é o contrário. Alexandre olhou para Rosa com algo próximo à reverência. A senhora é tão sábia quanto sua filha é teimosa. E você, Rosa se virou para ele, vai parar de ser educado e vai dizer a ela o que realmente sente, não como um cavalheiro, mas como um homem que está perdendo a mulher que ama. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Helena podia ouvir sua própria respiração, o bip constante dos monitores médicos, o som distante do tráfego lá fora, mas principalmente podia sentir o peso do olhar de Alexandre sobre ela. Helena, Alexandre disse finalmente, sua voz rouca de emoção, você quer saber o que aconteceu depois que você foi embora ontem à noite? Helena não respondeu, mas também não disse que não queria saber. Eu fiquei sentado do lado de fora do seu quarto até às 5 da manhã, continuou ele. Depois desci para a cozinha e vi seu bilhete. E sabe o que fiz? Helena balançou a cabeça ligeiramente. Eu ri, Alexandre disse, e havia algo selvagem em seus olhos. Eu ri porque finalmente entendi que você estava fazendo exatamente o que eu faria no seu lugar. Protegendo alguém que ama, mesmo que isso signifique se sacrificar. Ele deu um passo mais perto, e desta vez Helena não recuou. Mas então percebi algo mais, Alexandre continuou. Percebi que você estava errada, completamente, absolutamente errada. Errada sobre o quê? Helena perguntou em um sussurro. Sobre achar que tem que me proteger de mim mesmo. Sobre achar que sabe o que é melhor para mim, sobre achar que pode decidir unilateralmente que nosso amor não vale a pena lutar por ele. A palavra amor pairou no ar entre eles como uma bomba que acabara de explodir.
Helena sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do quarto. Alexandre, ela começou, mas ele a interrompeu. Não, deixe-me terminar, disse ele, e agora havia uma urgência desesperada em sua voz. Helena, eu passei 43 anos construindo uma vida que parecia impressionante do lado de fora, mas era completamente vazia por dentro. 43 anos fingindo que dinheiro e poder eram suficientes, que eu não precisava de mais nada. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela e Helena sentiu seu mundo inclinar perigosamente. E então você apareceu. Alexandre continuou, suas mãos encontrando as dela, e me mostrou o que eu estava perdendo. Não apenas companhia, não apenas afeição, mas conexão real, propósito real. Amor real. Helena estava chorando abertamente agora, lágrimas escorrendo por seu rosto sem controle. Você acha que está me salvando ao ir embora? Alexandre perguntou suavemente. Helena, você não está me salvando. Você está me matando, porque eu finalmente sei como é estar verdadeiramente vivo, e você quer me forçar a voltar a apenas existir. Mas as pessoas... Helena sussurrou. Que se danem as pessoas, Alexandre disse com uma intensidade que a fez arfar. Helena, você já considerou que talvez, apenas talvez, eu não queira mais viver para agradar pessoas que não me conhecem de verdade? Que talvez eu queira viver para você, com você, construindo algo real e significativo juntos? Helena olhou nos olhos dele e viu verdade absoluta. Não havia pretensão. Não havia jogos, não havia agenda oculta. Apenas um homem completamente vulnerável, oferecendo seu coração de forma tão completa que era quase doloroso de testemunhar. Eu tenho medo, admitiu ela finalmente. Eu também, Alexandre confessou. Estou aterrorizado. Nunca me senti tão exposto, tão vulnerável. Mas sabe do que tenho mais medo? Helena balançou a cabeça. De desperdiçar a chance de ser feliz de verdade, porque estava com medo demais para tentar. Rosa Silva havia observado toda a cena com lágrimas nos olhos, mas agora ela falou suavemente. Minha filha, seu pai me pediu em casamento no hospital onde ele estava internado com pneumonia. Eu disse não 3 vezes porque achava que ele estava delirando. Na 4ª vez, percebi que estava sendo idiota. Helena olhou para sua mãe, depois para Alexandre, ainda ajoelhado ao lado de sua cadeira como um cavaleiro medieval prestando homenagem. E pela primeira vez, desde que havia fugido da mansão, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, contos de fada fossem possíveis. O que você está dizendo exatamente? Perguntou ela para Alexandre, sua voz trêmula. Alexandre sorriu então. O primeiro sorriso genuíno que ela via desde que ele entrara no quarto. Estou dizendo, respondeu ele, que quero passar o resto da minha vida provando que você é a melhor decisão que já tomei. Estou dizendo que quero construir uma vida onde você nunca mais tenha que se preocupar com dinheiro, onde sua mãe tenha o melhor cuidado médico disponível, onde você possa estudar o que quiser, ser quem quiser. Ele fez uma pausa, procurando algo no bolso do paletó. E estou dizendo, continuou ele, tirando uma pequena caixa de veludo, que quero fazer isso oficialmente. Helena parou de respirar completamente. Alexandre tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, mas Helena levantou a mão rapidamente. Espere, disse ela, sua voz ainda trêmula, mas com uma nova determinação. Se você vai fazer isso, se nós vamos fazer isso, tem que ser no lugar certo. Alexandre franziu a testa confuso. Helena, eu não me importo onde... Eu me importo. Ela o interrompeu, limpando as lágrimas do rosto com as costas das mãos. Se você quer que eu acredite que isso é real, que isso vai durar, precisa ser onde tudo começou. Rosa observava a filha com um sorriso orgulhoso. Minha menina sempre foi dramática, murmurou ela, mas seus olhos brilhavam de aprovação. Alexandre guardou a caixa de volta no bolso, se levantando lentamente.
A escadaria, disse ele, compreendendo imediatamente. Helena assentiu. Onde você me encontrou quebrada e me ajudou a me levantar. Se você quer me pedir em casamento, tem que ser lá. O sorriso que iluminou o rosto de Alexandre foi como o nascer do sol após a tempestade mais escura. Então vamos para casa, disse ele, estendendo a mão para ela. Helena olhou para a mão estendida, depois para sua mãe, que fez um gesto de vai logo com as duas mãos. Vá, minha filha, Rosa disse suavemente, e pare de fugir da sua felicidade. A viagem de volta à mansão foi diferente de qualquer outra que Helena havia feito. Ela se sentou ao lado de Alexandre no banco traseiro da limusine, suas mãos entrelaçadas, observando a cidade passar pela janela com novos olhos. Tudo parecia mais vívido, mais real, como se ela estivesse vendo o mundo em alta definição pela primeira vez. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Alexandre quando estavam a poucos quarteirões da mansão. Sobre nós? Porque uma vez que eu fizer essa pergunta oficialmente, não vai haver mais volta. Helena se virou para olhá-lo completamente. Alexandre Del Monte, disse ela, sua voz firme pela primeira vez em dias. Eu passei a vida inteira sendo a pessoa sensata, a pessoa que sempre faz a escolha segura. Pela primeira vez, quero fazer a escolha corajosa. Quando chegaram à mansão, Helena saiu do carro com pernas que tremiam ligeiramente, mas não de medo, de antecipação. A chuva havia parado e os últimos raios de sol da tarde entravam pelas janelas altas, criando padrões dourados no chão de mármore. Eles caminharam juntos até a escadaria principal, e Helena parou no exato degrau onde havia desabado um mês antes. Agora, olhando para aquele lugar, conseguia ver não apenas a dor que havia sentido, mas também o momento em que sua vida havia começado a mudar para sempre. Foi aqui, disse ela suavemente, que pensei que meu mundo estava acabando. Alexandre se posicionou um degrau abaixo dela, de forma que ficaram na mesma altura. E foi aqui, respondeu ele, que o meu mundo realmente começou. Ele tirou a caixa de veludo do bolso novamente, mas não se ajoelhou imediatamente. Em vez disso, pegou as mãos de Helena entre as suas. Helena Silva, começou ele, sua voz ecoando suavemente no espaço amplo da escadaria. Você me ensinou que riqueza real não se mede em dinheiro, mas em conexões genuínas. Que poder real não vem de controlar outros, mas de se permitir ser vulnerável com alguém que vale a pena. Helena sentiu lágrimas frescas ameaçando brotar, mas desta vez eram lágrimas de uma alegria tão pura que quase doía fisicamente. Você me mostrou que eu estava vivendo como um fantasma na minha própria vida, Alexandre continuou, e me ensinou o que significa estar verdadeiramente vivo. Me ensinou o que é amar alguém mais que a mim mesmo. Ele se ajoelhou então, no mesmo mármore onde havia se sentado ao lado dela, naquele primeiro dia, abrindo a caixinha para revelar um anel que era ao mesmo tempo deslumbrante e elegantemente simples. Um solitário que captava a luz dourada da tarde e a transformava em arco-íris. Helena, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela, da primeira vez que te vi aqui, você estava chorando. Agora, quero te ver sorrir. A casa comigo? Deixa-me passar o resto da minha vida fazendo você feliz? Helena olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela, depois para a escadaria que havia sido cenário de tanto desespero e agora se transformava no altar do amor mais verdadeiro que ela poderia imaginar. Sim, disse ela, e a palavra saiu como uma explosão de alegria. Sim, sim, 1000 vezes sim. Alexandre deslizou o anel em seu dedo, com mãos que tremiam ligeiramente, e quando se levantou para beijá-la, Helena sentiu como se estivesse flutuando. O beijo foi suave no início, quase reverente, mas depois se aprofundou numa promessa de paixão e compromisso que a fez sentir como se estivesse derretendo por dentro. Quando se separaram, ofegantes, Alexandre encostou a testa na dela.
A escada da humilhação, murmurou ele, virou o altar do amor. Helena riu através das lágrimas de felicidade. Quem diria que o pior dia da minha vida me levaria ao melhor? Às vezes, Alexandre disse, beijando delicadamente sua testa, precisamos nos quebrar completamente para descobrir como nos reconstruir de forma ainda mais forte. Eles se sentaram juntos no mesmo degrau onde tudo havia começado. Helena aninhada contra o peito de Alexandre, observando como a luz dourada da tarde dançava nas paredes da mansão, que agora seria verdadeiramente o lar dela. "O que acontece agora?" perguntou ela, brincando com um anel novo em seu dedo. "Agora", Alexandre respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Nós construímos nossa própria versão de Felizes para Sempre. Uma onde uma auxiliar de limpeza e um milionário provam que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais." Helena sorriu, sentindo uma paz profunda se instalar em seu coração. Pela primeira vez na vida, ela sabia com certeza absoluta que estava exatamente onde deveria estar. Na escadaria onde havia chorado as lágrimas mais amargas de sua vida, Helena Silva agora sorria, o sorriso mais radiante de sua existência, sabendo que às vezes os contos de fada realmente acontecem, especialmente quando você é corajosa o suficiente para acreditar neles. E enquanto o sol se punha através dos vitrais da mansão Del Monte, duas almas que haviam se encontrado no momento mais improvável começaram a escrever o primeiro capítulo de uma história de amor que provaria que, quando é verdadeiro, o amor sempre encontra um jeito.